aí, galera da plataforma Gonçalves Dias, beleza? Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Jimmy, professor do curso de redação do PAS ao EMA, curso esse oferecido pelo projeto do Governo do Estado do Maranhão por meio da Secretaria de Educação, tá? Aquele cursinho preparado com o maior carinho para você que vai fazer ENEM, que vai fazer o EMA, tá? Com os melhores professores, trabalhando de maneira característica e diferenciada cada componente curricular de acordo com as características de cada vestibular, tá? Para você que vai fazer ENEM e também para você que vai fazer o EMA, tá? Nosso curso aqui é voltado para você que vai fazer o programa PAS, tá bom? Então, vem comigo. Uma grande preocupação, quem vai fazer a redação da UEMA é como alcançar a perspectiva reflexiva solicitada pela banca. Por que isso é uma preocupação? Geralmente, o aluno, a aluna, começa a se preparar, começa a pensar em vestibular, ENEM, ENEM, ENEM. E nas escolas, é normal que a redação trabalhada seja eu vou chamar de formato, tá? No formato ENEM. Esse formato busca sempre uma proposta social de intervenção detalhada para resolver, para a solução do problema, já que o ENEM traz como tema um problema bem característico. E aí, quando o candidato ou quando o aluno, a aluna se matricula, faz a sua inscrição para fazer o vestibular da UEMA, acende aquela preocupação. Meu Deus, é uma redação diferente, eu sei que tem uma perspectiva reflexiva, e começa a se perguntar, como é que eu vou alcançar isso? Como é que eu vou escrever, já que eu estou acostumado a todo tempo escrever ENEM, meu professor corrige, dentro da régua de correção ENEM. Mas não te preocupa que aqui na plataforma Gonçalves Dias a gente vai te preparar. Tá bom? Beleza? Além das aulas, tem o material em PDF. Não esqueça de acessar. Bacana? Então, olha só. Enquanto os temas reflexivos buscam análises objetivos, discutem assuntos sociais, políticos, culturais e científicos, tá? Eu vou chamar de objetivos, temas objetivos, aqueles trazidos pelo ENEM. Então, pensa comigo. ENEM, objetivo, claro. O EMA, reflexivo, tá? Uma perspectiva mais intimista. Bacana? Então, são questões que são acessíveis diariamente por intermédio de jornais, revistas, textos, televisão. Isso garante, de fato, uma boa informação sua, uma boa informação do candidato, tá? Por isso, os temas objetivos são mais fáceis, pois o aluno bem informado consegue escrever sobre essas temáticas pelo conhecimento de mundo adquirido ao longo da formação sociocultural. Só que acalma teu coração bem aí. Por quê? Porque todo o repertório sociocultural que você adquire pode ser utilizado tanto numa perspectiva mais objetiva quanto numa perspectiva reflexiva. O que muda é a linguagem, é a forma como você vai utilizar esse repertório sociocultural. Daqui a pouco eu vou te apresentar frases, estruturas que devem ser usadas, formato ENEM, e frases e estruturas que devem ser utilizadas numa perspectiva mais reflexiva. Beleza? Os temas de caráter reflexivo têm como aspecto principal levar o leitor à reflexão. Óbvio, é por isso que eles são chamados assim. São temáticas mais subjetivas, ou seja, mais pessoais, né? Então, o corretor da UEMA, ele vai observar qual é o teu posicionamento frente a uma questão inerente a você, inerente ao indivíduo, ao ser humano enquanto ser individual, mas também social, tá? Esses temas com esse viés, os assuntos são mais abordados são a título de ilustração, a felicidade. Então aqui são alguns temas mais reflexivos, mais subjetivos, que a UEMA poderia adotar ou até mesmo já adotou. Temáticas como felicidade, o que é o amor, como alcançar o sucesso genuíno, o que é sucesso para você, né? Perceba que o que é sucesso para o Jimmy pode ser o que é sucesso para você, Flávia, que está me assistindo aí, para você, Guilherme, que está me assistindo aí. Cada um tem um critério de sucesso na vida. Ah, o meu critério, exemplo, é estar bem com a minha família. Ah, é ter
um bom respaldo financeiro. Ah, é estar bem com Deus. Ou é estar bem comigo mesmo. Então, percebe que é uma questão mais pessoal, não é? A questão do tempo, dos relacionamentos. Lembra de Bauman, né? O sociólogo polonês? Ele adora falar sobre a questão do tempo, a efemeridade das relações, a efemeridade do amor, a liquidez, né? Então, você pode adotar o Bauman tanto no tema objetivo quanto no tema reflexivo. O grande lance vai ser a mudança de linguagem, tá bom? A questão da liberdade, da literatura, o ócio. Olha, o ócio, ele pode ser utilizado de maneira produtiva? O que garante um ócio produtivo? Enfim, entre outras temáticas. Então, perceba a diferença dos temas reflexivos, com um viés reflexivo, para os temas objetivos. Beleza? Então, olha só. A primeira etapa para a criação do roteiro de um tema reflexivo é a conceituação da palavra-chave, retirada do tema, tá? Então, aqui vai uma dica muito valiosa. Anota, dá print, salva, tá? Sobre como começar a desenhar um texto com viés mais reflexivo. Pega a palavra-chave, define, por exemplo, tá? Último tema, o que é ser livre em pleno século XXI? Ora, está trabalhando a questão da liberdade, mas o que é liberdade? Não é? Então, nós temos algumas frases na literatura que tentam caracterizar a liberdade, por exemplo, o dicionário traz um conceito diferente, músicas também já trabalharam a questão da liberdade. Então, você pode pegar essa palavra-chave e já na contextualização da introdução, você sabe que deve apresentar uma contextualização na introdução, já fazer essa referência, tá bom? Após isso, deve selecionar tipos de ilustrações desse conceito. Ilustrações sobre a liberdade transmitida pelo voar dos pássaros, por exemplo. Tem algum animal que transmita uma maior sensação de liberdade do que um pássaro? Lógico, fora da gaiola, não é mesmo? Então, tu pode fazer essas analogias, né? Dizer que a liberdade para o homem é como a liberdade para os pássaros. Então, esse tipo de ilustração, esse tipo de analogia é muito bem-vinda numa temática mais reflexiva como essa, tá? A terceira e a quarta etapa são, respectivamente, as causas e as consequências. Por fim, há a necessidade de uma intervenção. Diferentemente das provas do Enem, essa solução proposta não será concreta nem materializável, tá bom? Então, no tema com uma perspectiva mais reflexiva, é interessante, é legal que você trabalhe uma causa, uma consequência, tá? Vamos avançar. Tá aqui o ordenamento, tá bom? Primeiro passo, conceito ou definição da palavra-chave. Segundo passo, uma ilustração desse conceito. Você pode fazer uma analogia literária, uma analogia com a natureza, uma analogia com uma sociedade específica, fique à vontade, tá bom? As causas do conceito, né? As consequências desse conceito e a necessidade de intervenção. Eu não estou falando aqui de proposta de intervenção materializável concreta, tudo bem? Embora os temas reflexivos possam parecer mais pessoais, o tipo textual continua sendo dissertativo argumentativo. Sabe por que eu coloquei essa observação aqui? Porque os alunos costumam confundir. Eu não gosto, eu não acho adequado, por exemplo, a frase: ah, eu estou fazendo um texto modelo EMA. Não, você está fazendo um texto dissertativo argumentativo. No Enem, a mesma coisa. Para a PUC, a mesma coisa. FUVEST, a mesma coisa. Só que a perspectiva do tema é o tema que dá esse caráter mais reflexivo, tá? A literatura de ficção pode ser utilizada para a compreensão da realidade? Olha só, tema pergunta. Então, é um tema que faz uma abordagem reflexiva. Não é o tipo de texto. O tipo de texto é o mesmo, dissertativo argumentativo, tá bom? Algumas dicas valiosas aqui para você. Dica 1. Leia o tema e a coletânea. Na hora da leitura, anote e destaque o que você considera mais relevante, tá? Então, como a perspectiva reflexiva pode apresentar um tema dessa forma? O que é liberdade? Ou o que é o amor? Olha esse exemplo, o que é o amor? Aí tu vai ficar assim, meu Deus, que tema é esse? Como é que eu vou escrever? Calma, calma, tá? Calma teu coração.
vai lá nos textos motivadores, pega a tua canetinha, faz a leitura com calma, vai marcando as palavras que chamam mais a tua atenção, as expressões que chamam mais a tua atenção, e aí você começa a ter insights. E aí você começa a fazer suas relações naturais com as leituras que você fez, inclusive das obras, com filmes que você já assistiu, né, com séries, com teses, com conceitos. Aí você vai lembrar das aulas de filosofia, das aulas de sociologia, das aulas de história, e você vai começar a fazer seu projeto de texto. Vai por mim que dá certo. Depois, definição dos conceitos-chave. Por exemplo, o que é arte, o que é humor, o que é o amor. Né? A UEMA pode abordar agora para 2025, para os alunos aprovados que vão ingressar em 2025, o conceito de o que é arte, fazer uma perspectiva mais artística, né? Se o tema for uma pergunta, dê uma resposta e justifique. Eu não posso dizer só sim ou não, certo ou errado. Não é óbvio, isso é muito basilar, isso é muito básico. Eu tenho que fazer o quê? Dar uma justificativa para a minha resposta, tá? Beleza? Então, a resposta não precisa ser taxativa. Você, com o jogo de palavras muito bem definido, muito bem feito, vai conseguir transmitir essas informações, qual é o seu posicionamento, sem necessariamente utilizar sim ou não, tá? Se o tema for uma afirmação, é necessário problematizá-lo, tomando cuidado para não fazer um texto meramente expositivo, tá bom? Então, a gente tem que ter esse olhar, essa preocupação. Outro ponto, ao longo do texto, evite palavras, expressões ou construções frasais que consolidem o seu texto com uma perspectiva mais objetiva. Que palavras ou expressões são essas? Eu vou te mostrar agora, olha só. É necessário resolver o problema. Você que está fazendo paz, você que está se preparando para o vestibular da UEMA, ao escrever sua redação com um tema mais reflexivo, deve evitar isso. É necessário resolver o problema? Você não está falando sobre um problema. Você está falando sobre algo mais intimista, pessoal, não é? É sobre um comportamento humano e não sobre um problema social. Então, isso aqui caracteriza um texto objetivo, isso caracteriza um texto Enem, e a UEMA não gosta disso, ela tem essa preocupação sim, tá? O Estado não deve coisa nenhuma no texto PAS, tá? No texto Enem, o Estado deve mesmo, tá? Cabe ao Ministério isso, cabe ao Ministério aquilo. Você não vai utilizar isso, tá? Isso, de fato, caracteriza um texto objetivo, faz mistério desbancar as bases que sustentam. Não, também não faça isso, por favor, tá? Então, muito cuidado com esse tipo aqui de expressões. Antes da gente analisar esse texto aqui, eu gostaria de te dizer o que você deve fazer uso, tá? Então, sempre use expressões dessa natureza aqui, ó. É importante refletir. Ora, pensa comigo, se o texto tem um caráter reflexivo e você faz uso das palavras refletir e reflexão, nota 10, hein? Massa, bacana. É necessário refletir, é importante observar, é importante criticar, faz-se crucial analisar, faz-se crucial debater. Então, observe essas palavras. Vamos lá. Refletir, reflexão. Observar, analisar, análise. Discutir, discussão. Debater, debate. Tá? Então, faça uso dessas palavras, dessas expressões, para você descaracterizar qualquer possibilidade de um texto objetivo, tá bom? Então, olha só. Aqui eu tenho uma redação de 2022 para ingresso em 2023 na PUC. Então, aqui é uma redação FUVEST. Por que eu escolhi essa redação? Primeiro que o vestibular FUVEST se aproxima muito do vestibular UEMA. Eu estou falando de redação. É uma redação, sim, com uma perspectiva reflexiva, assim como na UEMA. E aqui a gente tem um texto que tirou nota máxima. Na FUVEST é nota 50, tá bom? Aqui está o título, Entre Clima e Capital. Eu já te adianto que o tema era sobre os refugiados climáticos e vulnerabilidade social. Era isso o tema. Refugiados climáticos e vulnerabilidade social, tá? Então, aqui a gente vai observar como escrever um texto reflexivo, tá? Começamos aqui com a introdução. Observe aqui
o conceito da palavra-chave, as ilustrações que o candidato vai trazer, a apresentação do tema, a apresentação da tese e o repertório vocabular utilizado por ele. Vamos lá, vem comigo? Vive-se no Antropoceno, recente era geológica criada a partir dos efeitos dos exponenciais impactos naturais causados pela intervenção antrópica. O homem, moldado pelo imediatismo e pelo ensimesmamento, advindos do capitalismo neoliberal, quase como um vício neurológico, tá bom? Observe as palavras utilizadas por ele. A escolha vocabular, meu querido, minha querida, bem que está me assistindo, faz toda a diferença. Dando continuidade, precisa cada vez mais de alienar-se no seu consumo droga. Então ele faz uma analogia do consumismo com uma espécie de droga, uma necessidade que ele tem, tá? Assim, sob o efeito alucinógeno do comprar, já não interessa o que ocorre ao seu redor e nem de onde veio sua mais nova aquisição. Se sua origem é ecológica, de uma produção agroflorestal sustentável, ou se é predatória, da exploração de menores e da redução, por exemplo, de paisagens como a mineira Serra do Curral, tá? Então, ele faz aqui uma reflexão sobre, ó, não importa para ele a origem, não é? Se essa origem é uma origem ambiental, que ele vai chamar aqui de agroflorestal, sustentável, ou se é predatório, não importa. O que importa é o consumir, é o ter, é o satisfazer o desejo, é a droga, o entorpecente dele. Dando continuidade. A pó, pouco importa, afinal, a real diferença consiste no preço. E é exatamente nesse cenário de autodegradação e de agressão do meio que se constrói a chocante crise ambiental contemporânea, a qual desencadeia um contexto de assimetrias de poder, a questão dos refugiados climáticos. Olha ele apresentando o tema e a tese, potencializada pela vulnerabilidade social, invisibilizada pela indiferença coletiva. Lembra que eu te falei que tem que ter a causa e a consequência? Aqui, tudo isso foi apresentado, tá? Então, repertório para contextualização, apresentou. Palavra-chave, apresentou. Conceituação, sim. Apresentação do tema da tese, tá? E da causa e consequência. Aqui a gente inicia o desenvolvimento 1, tá bom? De fato, em um sistema cujo funcionamento é asfixiado pelo postulado do dinheiro, é conveniente para as elites dominantes mascarar tudo aquilo que pode pôr em xeque seus tão doces privilégios. Perceberam a comparação que ele faz de maneira bem implícita, né? De maneira bem sutil, sobre a questão do poderio financeiro e de como isso é um privilégio para, óbvio, né? Quem tem condição, que ele chama de elites dominantes. Por isso, sob uma ótica marxiana, olha o repertório sociocultural sendo apresentado bem aqui. A invalidação da atual situação de catástrofe é um excelente ópio do povo, tá? Ele coloca entre aspas, porque ele está fazendo uma comparação. A partir da disseminação de fake news, em um mundo de pós-verdade e do autocientificismo, desastres como aquele vai trazer exemplificações como estratégia argumentativa também. Alagamentos avassaladores de Petrópolis em 2022. Perceba que o candidato é bem informado. Ele utiliza um exemplo público e notório, comprovável e comprovado para garantir uma boa persuasão. E a elevação dos níveis dos oceanos, devido ao derretimento de geleiras, são menosprezados e tidos como comuns, pois são parte dos naturais eventos do clima. Dessa forma, o êxodo de refugiados gerado por essas circunstâncias, apesar de ser maior que o de guerras e conflitos, é ocultado e diminuído, pois ter consciência dessa situação é ter prova concreta de que a ordem vigente é instável e sadicamente, olha o modalizador que ele usa, sadicamente, tá? Suicida. Logo, há um projeto político intencional de cegueira para com esses deslocados sobreviventes. Tal alteridade desafia o status quo. Um repertório aqui extra, tá? Só para você anotar bem aí. O que ele chama de projeto político intencional de cegueira, Attila Mbembe, filósofo camaronês contemporâneo, chama de necropolítica. Anota esse nome bem, ó. Attila Mbembe, filósofo camaronês.
Pesquisa esse conceito, necropolítica, tá? É interessante, muito interessante, tá bom? Desenvolvimento 2, bem aqui o conectivo, olha como ele vai garantir a coesão entre os parágrafos. Ademais, nessa sociedade sedada pelo mantra consumo logo existo, deveria ser penso logo existo, né? Ele faz aqui um jogo de palavras, por isso as aspas, tá? Cria-se uma aceitação passiva dessa estrutura e desse tráfego, ou tráfico humano, o qual, como grande parte das problemáticas sustentadas pelo capital, atinge especialmente os mais pobres. Isso ocorre devido a quê? Isso ocorre porque, em áreas vulneráveis ambientalmente, aquelas que possuem melhores condições econômicas podem investir em tecnologias para retardar a necessidade de fuga. Óbvio, quem tem capital consegue fazer esse investimento e, com isso, né, sanar algumas lacunas. Porém, naquelas frágeis socioeconomicamente, perceba que ele apresenta um outro ponto de vista, agora dos vulneráveis. Como a África subsaariana e o sul asiático, isso não é possível, ainda em processo de recuperação após o brutal espólio imperialista europeu, a expansão da desertificação e das inundações são fenômenos contra os quais é difícil resistir. Como conseguinte, sem acesso a condições básicas. Que condições básicas são essas, aluno da plataforma Gonçalves Dias? Água e com produtividade alimentícia comprometida, resta o escape desumanizante e injusto. E então, nessa lógica, o indivíduo comum, sujeito político, por causa de seu compulsivo relacionamento com o possuir, com o ter, verbo esse que gera aceitação e exibicionismo social, prefere fechar-se narcisicamente. No desenvolvimento eu destaquei sadicamente, aqui eu destaco narcisicamente, tá? Em si, hibridar-se a essas absurdidades. Aqui o candidato usa e abusa do seu bom vocabulário. Ele poderia ter dito absurdos, ele usa absurdidades. Analogamente, a descrição precisa de Drummond, repertório sociocultural aqui, bebeu na literatura, em seu poema Inocentes do Leblon, a expansão do deserto do Saara é irrelevante, assim como as brutalidades que ela provoca, pois o aquecimento global gera um calor agradável, um sol raiante, olha a ironia aí, figura de linguagem de ironia, perfeito para seus ingênuos stories do Instagram. A vida do outro pouco importa, tá bom? E aí ele caminha para a conclusão, bem aqui tu vai perceber a diferença da UEMA para o Enem, e da FUVEST também, porque são próximas, tá? Perspectiva reflexiva, uma conclusão bem pequena. Só fazendo retomadas, olha só. Portanto, é visível como o império do lucro e do consumo, causadores da trágica condição climática global, sob as mãos dos poderosos, mascaram a crise dos refugiados ambientais, vítimas desse esquema abusivo. Tudo isso ele já disse, só que com outras palavras. Ele só retoma, tá? Além disso, a vulnerabilidade social desses sujeitos catalisa e amplifica essa espantosa situação, a qual é ignorada pelo cidadão comum. Para ele, a letargia psicotrópica do consumismo é mais prazerosa. Olha o nome, tem que dar referência, tá? Rafael Lara, de 19 anos, morador de Belo Horizonte, foi primeiro colocado em medicina para PUC, tá? Ao realizar o vestibular da FUVEST e garantir nota máxima com essa redação. Pegou, né? Viu as características, como alcançar a perspectiva reflexiva? O Rafael conseguiu e você, aluno aqui da nossa plataforma Gonçalves Dias, também vai conseguir, tá? Com a análise dessa redação e com essa aula de hoje eu vou ficando por aqui. Te desejo bons estudos e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Não esquece de acessar o nosso material disponível em PDF. Tchau, galera. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.